aí. Olá, meus queridos. Boa noite. Espero que todos vocês estejam bem. Vamos começar aí nossa primeira live do ano, né? 2021. Ainda não tínhamos feito nenhuma. Vamos esperar um pouquinho, pessoal, entrar. Quem já tá aí, compartilha, curte, para todo mundo conseguir acompanhar. Segunda-feira, pra gente começar aí a semana cheia de novas informações, de novas energias, cheio de dicas. Vamos ter muitas coisas práticas hoje na nossa live. Só que eu quero ver o pessoal compartilhando, marcando os amigos, pessoal chegando no Instagram, no Facebook. Para quem não conseguir acompanhar ela toda, fica tranquila que ela vai ficar salva. Depois ela vai lá pro canal do YouTube, onde já tem outras lives salvas. Só para vocês me darem um alô aí. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Como é que tá de áudio, de imagem? Boa noite, pessoal. Todo mundo chegando. Bem, essa live, especialmente para o Janeiro Branco, o Guru devia ter vindo de branco, né? Tantas vezes veio de branco, trabalha quase sempre de branco, e hoje que é para falar de Janeiro Branco veio de azul. Mas depois vocês vão entender que azul também tem muito a ver com equilíbrio, com harmonia, com serenidade. E hoje na nossa live nós vamos falar de saúde mental e técnicas naturais. Será que elas têm ligação, né? O que tem a ver a ansiedade, a depressão, a insônia, a angústia, com esse mundo holístico, com esse mundo natural que hoje, graças a Deus, está tão em alta, né? Para quem está chegando aqui e não me conhece, eu sou Victor Augusto, sou esotérico e também sou terapeuta holístico. Tenho várias formações e hoje vou compartilhar aí um pouquinho do que eu sei com vocês, certo? Primeiro a gente precisa entender esse conceito de saúde mental, né? Janeiro Branco é dedicado ao estudo, ao tratamento e à prevenção da nossa saúde mental, onde nós temos aí hoje, infelizmente, como as doenças de mais alto índice, as mentais, né? Houve-se muita especulação que a doença do século seria o câncer, né? No século passado se especulava que seria o HIV, só que hoje nós vemos aí, infelizmente, proliferar de forma exagerada a ansiedade, a depressão, e a gente vai até desmistificar um pouquinho para entender se o que você tem é realmente ansiedade, depressão, o que é um, o que é outro, certo? Quando nós olhamos para a nossa saúde mental de forma holística, a gente deixa de ver só a doença, que é o grande X da medicina tradicional, e a gente passa a olhar o ser humano de uma forma inteira, né? Então, quando a gente fala de holismo, é isso, ver o ser humano como um todo, e buscamos cada vez mais a solução naquilo que não é remédio, naquilo que não é internação em hospital psiquiátrico, que infelizmente é o que existia até pouco tempo como tratamento. Só que se a gente for olhar para a antiguidade, a gente vai ver que tudo isso era tratado de forma muito natural. E o que eu venho propor hoje para vocês é o resgate dessas técnicas lá no passado. Por quê? Como será que a nossa Tata
a nossa bis, ou até mesmo os nossos ancestrais, o que eles faziam quando eles tinham insônia? Né? Naquela época não tinha Rivotril, não tinha clonazepam, então como é que esse pessoal dormia? Se eles estavam ansiosos, se eles estavam assim com um ataque cardíaco por ansiedade, coração acelerado, tinha toda uma situação, o que eles usavam? Ou será que eles sofriam por causa disso, ficavam ali sofrendo sem saber? Ao contrário, naquela época se tinha muito mais saúde mental. Só que o guru aqui que vos fala é esotérico, é terapeuta holístico e também é técnico em enfermagem. Então, a gente tem que conceituar algumas coisas, certo? Eu sou uma pessoa super a favor do natural, do holístico, do tratamento alternativo. Só que a gente não pode banalizar o conhecimento que é médico, o conhecimento que é científico, certo? Então, nunca um terapeuta holístico, um terapeuta naturopata, homeopático, ele deve incentivar o paciente a largar os seus remédios, largar o seu acompanhamento com o psiquiatra. Só que a gente tem que entender o que é o papel de cada um, né? Por quê? A psiquiatria é importante, super. Medicação é importante? Sim. Só que todas elas têm o seu momento, né? Não adianta, como eu falo lá no nosso curso de Reiki, né? Quem foi meu aluno já me ouviu falar isso. Se a pessoa ela teve um acidente, ela tá ali na avenida, toda machucada, toda estrupiada, tá moço pra fora, tá sangrando, não adianta eu ir aplicar Reiki naquele momento. Naquele momento ela precisa da ambulância, ela precisa do remédio, ela precisa do médico. E nós temos que entender as doenças mentais, os transtornos mentais, como uma doença, como algo sério também. E que se a pessoa está numa crise, ela está num estado alterado, não adianta eu querer, então, vou dar um exemplo para vocês. Um esquizofrênico chega aqui para fazer terapia comigo, e aí ele não consegue manter um diálogo, ele está bem alterado, bem fora da casinha. Não adianta eu tentar ali dar um floral para ele, não adianta eu tentar ter uma conversa, né? Eu fazer uma visualização, que aquilo não vai ser funcional. Ah, mas o floral não vai funcionar nele? Vai. Só que eu tenho que entender que naquele momento ele precisa ser medicado, principalmente se ele estiver em crise. E depois que ele voltar para o melhor eixo dele, aí a gente vai entrar com o natural. Então a gente tem que entender que remédio é para aquela hora da emergência, aquela hora que a pessoa surta, que ela sai fora da casinha. Dificilmente uma técnica natural vai ser eficiente naquele momento. Okay? Então isso a gente precisa entender e parar de diminuir a importância, porque a ciência tem a sua importância sim. Só que a gente não pode esperar também que remédio cure, né? A gente tem que olhar bem para essa questão do desequilíbrio mental, do desequilíbrio emocional e saber que remédio não cura. Não é o remédio que vai curar a depressão, não é o remédio que vai curar a ansiedade. Ele vai te socorrer naquele momento de urgência, de emergência. Enquanto você não curar a causa daquele problema, você vai viver refém daquele remédio, ok? Então a gente tem que entender isso. Porque muitas pessoas chegam aqui para mim e falam: ah, eu não tenho mais depressão, guru, porque eu fiz o tratamento com psiquiatra e aí eu tomo lá meu remedinho há 8 anos, há 10 anos, e aí eu não sinto mais aquela tristeza, aquela angústia. Mas não é uma realidade. Se você tirar o remédio dela um dia, ela vai voltar a sentir aquilo, certo? Então isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado para não confundir, certo? A gente tem que tirar essa ideia de que o remédio vai nos curar. O que vai curar tudo isso é terapia, certo? Aí é onde entra o psicólogo e o terapeuta holístico, o terapeuta complementar, integrativo, né? Hoje nossa profissão tem vários nomes, onde nós vamos entrar na cura da causa daquele desequilíbrio, certo? A Valéria está aqui, virou escrava da indústria farmacêutica, exatamente. A pessoa acha que ela está curada, mas ela só está anestesiada. E aí se você tira aquele anestésico, aquela ansiedade, aquela depressão, aquela insônia, ela volta. O que não é o nosso caso, certo?
Para quem não conhece, um dos motivos que me levaram a procurar esse lado holístico, esse lado de natural, foi porque eu sempre tive um problema muito sério com insônia, que graças a Deus e a todas as terapias que tem disponível hoje não me perturba mais como naquele momento, e dali o meu interesse por tudo isso foi só aumentando. Então eu sou uma prova viva de que tem como a gente curar sim algo mental, né, um distúrbio da nossa saúde mental, sem precisar de remédio, de ficar ali se envenenando. A menos, voltando lá para o comecinho, que você esteja em uma crise, em um momento muito desafiador, que aí o remédio vai vir, mas só para aquele momento e depois nós vamos tratando. Algumas técnicas, algumas práticas que eu vou passar para vocês aqui hoje durante a nossa live, que eu só vou passar se vocês curtirem, compartilharem bastante, senão também vou passar pouquinha coisa. É uma alternativa ou um complemento a um uso excessivo de remédio. Então tem algumas práticas que eu vou passar para vocês que elas também são um alívio, ok? E outras práticas que elas são para tratar realmente aquele problema, ok? Que essas que vão realmente tratar, que vão levar para o equilíbrio, eu vou deixar lá para o final, porque eu quero ver a interação de vocês, tá? Isso, tem que bater no coraçãozinho ali para dar visibilidade. Então vocês batam nesse coraçãozinho para aumentar a minha visibilidade, que aí eu solto mais receita para vocês, certo? Então, ficou claro aí qual é a hora do psiquiatra, qual é a hora do psicólogo ou do terapeuta? Pra gente começar ali a definir o que a gente precisa nesse momento e como levar a coisa daqui para frente. Então eu tenho que entender o que é a hora de cada um para buscar sempre os tratamentos corretos, ok? Esse é o primeiro passo para a gente equilibrar a nossa saúde mental. A segunda questão que eu quero trazer para vocês é: hoje em dia existe uma confusão e uma... não sei, parece que é até um modismo, né? Eu tenho amigos que são terapeutas que estão me assistindo aqui, eles vão concordar comigo, da depressão e da ansiedade. Então parece que virou moda hoje a pessoa falar: ah, eu sofro com ansiedade, eu sofro com depressão, né? E aí muitas vezes o paciente ele chega aqui para uma anamnese: ah, é porque eu fui diagnosticado com ansiedade crônica, um transtorno de ansiedade, com depressão severa. E aí a hora que você vai perguntando os sintomas dele, aquele quebra-cabeça ele não vai fechando, ele não vai encaixando. E aí a gente pergunta já quem é que deu aquele diagnóstico, né? Quanto tempo faz aquilo. Então é algo importante, porque primeiro a gente tem que entender o que é que a gente está tratando, certo? Se a gente pudesse de forma bem superficial, né, isso aqui não é uma aula, não é um momento de formação, é só para conseguir clarear e orientar vocês para começar a fazer algum movimento para se ajudar ou para ajudar alguma pessoa muito querida que está próxima, né, e que está sofrendo por alguma coisa. Nós vamos entender que o ansioso energeticamente, tá? Eu não estou falando como profissional da saúde agora, estou falando como profissional da saúde que eu digo. Eu não sou psicólogo, eu não estou falando como técnico de enfermagem. Estou falando com vocês agora como um esotérico e um terapeuta holístico, ok? Energeticamente, um ansioso é aquele que está com a sua energia acelerada, é aquele que está rápido demais. Para quem entende de chakra, o ansioso seria aquele que os nossos centros de força estão girando rápido demais, de forma desequilibrada, e isso gera um movimento exagerado de energia. O ansioso é aquele que está conectado com o futuro, certo? Então o ansioso é aquele que come muito, que dorme pouco, que fala muito, que não consegue parar,
que não consegue descansar é aquele que está a todo momento na ânsia do que vai vir, na ânsia do próximo. É aquele que não sabe respirar, que não sabe parar, que não sabe aproveitar o momento presente. E a gente tem que tomar cuidado também de entender o que é uma coisa patológica e o que não é. Se você tem uma ansiedade pré-evento, né, é normal. Então, se eu vou começar alguma coisa, é normal que eu fique com ansiedade. É normal que o coração dispare, que dê aquele frio na barriga. Nós entendemos que a ansiedade ela é uma doença quando, sem motivo aparente, eu estou sempre com aquela sensação, sempre com aquela espera do o que vai vir, sempre preocupado. É aquela pessoa que ela deita e a cabeça dela já está no outro dia, o que vai acontecer de manhã, e ela não consegue relaxar, né? E o ansioso muitas vezes ele é tão preocupado com o que vem depois, que ele não consegue fazer bem aquilo que ele tem que fazer nesse momento. Então esse é o ansioso, ok? Os meninos estão falando aí, essa sou eu, que sou super ansiosa. Então aguardem aí que tem muita coisa pra gente equilibrar essa ansiedade, tá? E o deprimido é aquele que está lento. É aquele que, em vez das energias estarem girando rápido demais, a energia está girando de forma muito lenta, certo? É aquele que quer dormir, quer ficar quieto, aquele que não quer comer. Então, enquanto o ansioso ele tem essa coisa da fome, ele tem essa coisa do próximo, o deprimido, ele não quer comer, ele não quer ver gente, ele quer dormir, ele quer ficar quieto. É aquele que ele é lento, que tudo que ele vai fazer, ele tem uma dificuldade em executar, porque está faltando energia, tá? Na maioria das vezes o deprimido ele vai reclamar da falta de energia. O ansioso também está sempre cansado, porque ele está sempre correndo. Só que o deprimido ele está sempre apático, ele está sem energia dentro dele, certo? Depois eu vou aprofundar um pouquinho disso com vocês. Só que a base é essa. Então, se você sente que você tem muita energia, mas que você nunca consegue se concentrar no agora, você não consegue dormir bem, você não consegue parar, essa é a energia da ansiedade. Agora, se você sente que você não tem energia, você não tem disposição, não tem libido, não tem fome, não tem desejo, essa é a energia da depressão, essa é a energia da tristeza, ok? É aquele que precisa acelerar, certo? Espero que tenha ficado claro aí para vocês o que é cada coisa, para a gente começar. Por que isso é importante? Para que então, a pessoa acha que ela está com depressão e aí ela usa algo que é do ansioso e o inverso, e aí não vai ser funcional. Ou senão, nós entramos naquele efeito, que quem está me assistindo aqui tomou remédio, sabe que é o efeito mais perigoso do mundo. Ah, Guru, eu sou uma pessoa muito ansiosa e eu não durmo. Aí o médico me passou um remédio para dormir. Aí eu tomo ele de noite para dormir. Só que aí no outro dia, eu acordo ressaqueada, acordo lento, retardado, né, quase sempre. Aí ele me passou outro, me acordar. Gente, vocês imaginem aqui dentro o que acontece. Você toma um que puxa o teu freio de mão, aí tua cabeça para. Aí depois de umas 8, 6 horas, você puxa outro, que ele pisa no acelerador, e aí a cabeça dispara. O que acontece se eu pego um carro e acelerador, freio, já ele quebra, e aí essa mente nunca mais fica boa, e aí ela fica sempre. Então, por isso, quando nós vamos para o natural, porque o natural não tem essa coisa de puxar o freio de uma vez e nem acelerar de uma vez, é uma coisa homeopática, é uma coisa que nós vamos fazendo com as doses, nós vamos fazendo de pouquinho para consertar. E aí entra uma outra questão. Muitas vezes chega um paciente aqui
que dorme há muito tempo. O Rivotril, o Clonazepam, certo? E com os vários que existem hoje. E aí eles falam, eu quero largar. Claro que eu mando sempre falar com o psiquiatra, porque o psiquiatra vai vendo a melhora da pessoa e vai retirando isso, né? Isso quem tem que decidir é o médico. E a pessoa, é claro, né? E aí ela vai tomando, vai fazer uma medicação natural, vai fazendo uso de uma erva, sei lá, ela vai entrando com a valeriana. Uma valeriana, ela nunca vai ser um Rivotril. Então, aquela pessoa vai tomar ali a valeriana, pode tomar a maior dose dela, não vai derrubar aquele Rivotril, certo? E aí, a pessoa tem que ter a paciência de fazer essa transição do alopático para o homeopático, para o natural, certo? Se ela não tiver essa transição, ela vai viver escrava daquele remédio, certo? Essa é uma das coisas mais importantes. Assim como aquele que acorda de manhã e tomava um BUP, né? Que é um remedinho conhecido no passado como a pílula da felicidade, e tomava para ficar disposto ali. E aí a gente passa um tribulus terrestres, uma maca peruana, por exemplo, para a pessoa tomar de manhã, para ela animar, para mexer ali um pouquinho com essa parte da endorfina, dos hormônios. Não é a mesma sensação, tá? Então a pessoa vai ter que ter a paciência de fazer essa transição, certo? E com o tempo isso vai acontecendo. E o que acontece? Que é uma coisa muito perigosa e que a gente tem que entender. Cada organismo é um organismo e depende do vício do organismo. Então, eu, por exemplo, nunca fui uma pessoa muito fã de remédio. Quando eu fui lá começar a tratar a minha insônia, gente, a hora que eu tomei o meu primeiro floral de Saint-Germain para dormir, eu nunca tomei um Rivotril, mas eu entendo que deve ser a mesma sensação, porque os meus pacientes que tomam falam daquilo. Foi uma coisa assim, muito forte. Eu tomei as gotinhas e apaguei. Certo? Então, a gente tem que entender que existe essa diferença. Aquela pessoa que não tem o hábito do remédio, aquela pessoa que a cabecinha dela não está viciada em nada químico, a hora que ela fizer o uso do produto natural, do tratamento alternativo, vai dar muito certo, vai ter um efeito muito mais forte, muito mais rápido, ok? Gente, só um minutinho que eu tenho uma bateria aqui que está acabando. Vamos tentar pôr aqui, desse aqui. Tá, esse aí atrás. O que? Esse? Isso, esse. Só vamos ter que mexer com ele. Mas espera que eu puxo aqui pro ladinho, peraí. Tem extensão, né? Isso. Foi. Aí, deu certo. Só vamos ver como é que eu vou fazer aqui, né? Porque tem dois telefones. Tem, só vira ele, tenta virar ele um pouquinho mais. Eu vou trazer ele um pouco pra cá. Isso. Aí, ótimo. Só um minutinho aí, viu, gente? Aqui. Vamos dar um jeitinho aqui. Olhar um pouquinho aqui, um pouquinho. Isso, vou olhar um pouquinho aqui, viu? Pra poder transmitir para os dois. Vamos lá. Bem, como a gente estava falando, né? Da transição dos tratamentos. Com o passar do tempo, nós vemos assim uma crescente de distúrbios mentais e problemas relacionados à saúde mental. E aí muitas pessoas perguntam, Guru, por que hoje isso está tão em alta? Por que cada vez tem mais? Né? Uma das muitas causas, porque existem várias causas, é a questão do distanciamento da natureza. Certo? Vamos pensar, como assim, Guru? Como é que se distanciar da natureza desequilibra a minha cabeça? Bem, nós temos que lembrar que o nosso ambiente ancestral, nosso habitat natural, seria o natural, né? O próprio nome já diz. Seria a natureza.
Quanto mais a gente se afasta daquilo que é primordial, daquilo que vem da força da natureza, mais desequilibrado a gente fica, certo? Tanto que não há comparação de como será que a mente de uma pessoa que mora no campo, que trabalha perto da natureza, que se alimenta de uma forma mais natural, e como que a mente de alguém que está lá num super centro urbano, de uma cidade super agitada, pega metrô, anda de carro, aquele barulho, aquela fumaça. Então assim, isso interfere sim, interfere muito, certo? Então o primeiro passo para a gente se curar, né, para a gente equilibrar um pouquinho mais essa cabeça, é se reconectar com a natureza. Só que esse se reconectar com a natureza, muitas vezes eu falo isso, e aí meu cliente, meu paciente, ele fala: Bru, mas eu vou na cachoeira, eu vou no mar, eu faço trilha. Mas na hora que eu tô lá, tá bem, e a hora que eu saio, tudo volta. Por quê? Nós temos que entender que nós tiramos a natureza de dentro de nós tiramos a natureza de dentro da nossa casa, e que isso custa um preço, certo? Eu tenho algumas pessoas que estão me assistindo aqui, quem quiser pode se aprofundar mais nesse tema. Quando nós vamos lá para a medicina chinesa, para a tradição oriental, existe todo um estudo do nosso pentagrama, que significa o equilíbrio dos elementos dentro do nosso corpo. E que a ausência ou o excesso de um elemento dentro do nosso corpo, ele pode ser prejudicial, né? Então, uma pessoa com excesso de elemento água vai ser uma pessoa mais melancólica, uma pessoa com excesso de elemento fogo vai ser uma pessoa mais irritada, mais brava. Então, quando nós olhamos esse estudo e nós olhamos para o nosso dia a dia, a gente vai percebendo o quanto a gente se afastou, né? Vamos começar pelo básico. O ar que respiramos, contaminado, né? Gases e poluição, e hoje aí com essa questão, né, da doença e tudo mais. Então, nós temos que entender que elemento de vida, ar, contaminado, certo? Elemento de vida, água, a grande nutridora, contaminado, né? Então, quantas vezes a gente não vai num lugar e pega água dali, aquela água tem um gosto de cloro, tem um gosto químico, né? E que é difícil tomar aquela água. Então, esses dois elementos que são o que a gente está sempre em contato, já estão contaminados naturalmente. Então, isso faz com que ele não supra, porque quando nós colocamos esse elemento para dentro da gente, a gente tem que entender que eu não estou suprindo só meu corpo físico, eu estou suprindo as minhas energias, né? Então o elemento ar, que é ligado com a nossa mente, e elemento água, que é ligado com as nossas emoções, já estão contaminados pelo próprio local que vivemos, certo? Mas não é para ficar louco, para sair, comprar uma casa na montanha, nada disso, porque existe um propósito para a gente estar vivendo o que a gente está vivendo, certo? Mas é para a gente buscar ter uma vida mais natural possível, e para a gente fazer esse caminho de volta para as forças da natureza, certo? Esses dois elementos são os dois elementos que, apesar de tudo, a gente acaba tendo contato. Só que essa nossa vida moderna nos tirou de contato com dois elementos, e que são dois elementos muito importantes para a nossa saúde de uma forma geral, e que tem a ver com a tal da ansiedade e da depressão que nós falamos no comecinho do vídeo, certo? O primeiro elemento que a gente perdeu o contato foi o elemento fogo, e que era um elemento que na antiguidade pessoas tinham um contato direto. Então era a vela, a lamparina, o lampião, a comida feita no fogão a lenha, né? Quem já teve essa experiência sabe que como é diferente a mesma comida feita num fogão industrial e essa mesma comida feita num fogão de lenha. Isso existe um fator energético, a gente tem a energia do elemento fogo ali presente. E hoje, mais do que nunca,
né? Quando a gente vai para os cooktops da vida, onde a gente põe a panela ali em algo que está quente, em algo que é da energia elétrica, né? A energia elétrica nos deu todos os prazeres e confortos do mundo, mas nos roubou o elemento fogo. Então, isso tem um impacto na nossa energia. Por quê? Quando me falta o elemento fogo, eu vou me tornar uma pessoa apática. Então, se a gente pudesse entender um pouquinho da depressão, um pouquinho dessa falta de energia, dessa falta de ânimo, eu diria, está faltando energia do fogo em você. Está faltando o vermelho, está faltando o quente, né? E aí a vida não tem graça porque ela fica uma vida morna. Então, só daquela pessoa que é mais triste, só daquela pessoa que é mais melancólica, acessar, ter mais contato com o elemento fogo, isso já vai trazer uma mudança na energia dela, certo? Então é interessante que ela passe a cozinhar seus próprios alimentos, que ela cozinhe algo que seja fogo, certo? Para que ela volte ali a ter contato, que ela tome sol, né? É muito importante para o deprimido, para aquele que é mais melancólico, que tem pouca energia, que ele tome sol, porque o sol vai esquentar o nosso corpo e isso vai fazer com que o elemento fogo que mora dentro da gente se anime e com isso a gente passa a ter mais energia, certo? E o outro elemento que a gente perdeu contato foi o elemento terra, né? Nós perdemos contato com o elemento terra, primeiro por estar sempre no asfalto, no concreto, né? A gente não tem mais essa coisa do pé no chão, o que acaba tendo impacto para a nossa energia. E nós não plantamos, nós não colhemos, as flores hoje são artificiais, então assim, ninguém mais põe a mão na terra, o pé na terra, e não nos alimentamos de coisas vinculadas à terra, certo? Então, a gente tem que entender que, principalmente na nossa alimentação, a gente come tanta coisa que é sintética, que é industrializada, que a gente perdeu a conexão com aquilo que é da terra realmente, com aquilo que foi plantado e teve todo lá seu processo bonitinho, né? E o que é o ansioso, senão aquele que não tem a terra, não consegue fixar, não consegue parar, não consegue estabelecer. A gente tem uma ideia maluca de que a terra é estagnação, mas o elemento terra é fixação, é eu conseguir prestar atenção no presente, no que eu estou fazendo agora, é a raiz da árvore, certo? Então é importante para o ansioso que ele tenha contato com o elemento terra, certo? Até porque se você é uma pessoa muito do ar, muito mental, se você fica muito aqui, lembra que eu falei que o ar é o elemento mente? Se você é muito da cabeça, dos pensamentos, penso, na hora de fazer, não consigo. Você precisa do elemento terra, você precisa ancorar essa energia do aqui e do agora para você, certo? Então, ter contato com o elemento. Plante, traga plantas para sua casa, faça você o processo de plantar, faça caminhadas em lugares naturais, coloque o pé na terra. A terra não é a grama, a terra é a terra, tá? Coloque o pé na terra e coma mais coisas ligadas às raízes, né? Como as raízes, o alimento mais ligado à terra são as raízes, certo? Elas vão te trazer estabilidade, vão te trazer energia e vão te centrar, ok? Então, isso aí a gente já começa a conseguir ter um panorama do que eu preciso, se eu preciso mais do fogo, ficar um pouco mais elétrico, ou se eu preciso mais da terra e me fixar um pouco. Ah, Guru, eu preciso dos dois. Tem sempre alguém que fala isso, tá? Muitas vezes sim, muitas vezes o desequilíbrio dos elementos e das energias é tão grande dentro de você que você precisa dos dois. Como que a gente começa? Começa por aquilo que te perturba mais, né? Bom, muitas vezes a gente começa a atender uma pessoa e tem aquela lista de problemas que ela quer resolver, e aí, né, não cabe a nós o que começar primeiro. A gente pergunta para a pessoa,
De tudo isso, o que mais te incomoda? O que você gostaria de resolver primeiro? Né? Então não, o que mais me incomoda é que eu não durmo porque eu sou uma pessoa muito acelerada, muito ansiosa, né? Mas eu também fico triste com muita facilidade. Não tem problema. Se o que mais te incomoda é o não dormir, é o correr demais, trata primeiro a tua ansiedade. E aí depois você vai tratar a questão da tristeza e da melancolia, certo? Não tem problema nenhum. Ah, Guru, como é que trata o ar? Como é que trata a água? Como é que trata o quinto elemento? Isso aí é um assunto para um outro momento, porque é um assunto bem complexo e bem extenso. Ok? Técnicas naturais que ajudam a equilibrar os elementos do nosso corpo: acupuntura e auriculoterapia, tá? São duas técnicas que têm um poder muito grande de equilibrar. Se vocês passarem por um bom acupunturista, por alguém que realmente estudou medicina tradicional chinesa, eles vão conseguir fazer uma avaliação legal dos teus elementos. E existe uma outra linha, que é a linha da Ayurveda, né? Um terapeuta naturopata que segue essa linha da Ayurveda. Eles também vão conseguir, através de testes, de toda uma avaliação, de uma anamnese, ver qual o elemento predominante em você, o que te falta, o que é legal estar repondo, através de alimentos, de óleos essenciais e de uma série de dicas aí, ok? Então, demos ali uma passadinha nos elementos e agora vamos ao que interessa. Vamos começar as receitas, as práticas aí para nos trazer mais equilíbrio. Só que eu quero ver o pessoal curtindo, dando um coraçãozinho, compartilhando a live, marcando os amigos, que tá todo mundo tão quietinho. O pessoal que chegou agora, que tá mandando aí boa noite, certo? E vamos aí dar continuidade. Bem, eu acredito que, pelo meu tempo de vivência, de atendimento, de experiência, nesse exato momento, com o mundo tão acelerado, né, com essa coisa, o mundo de hoje exige uma certa correria, que a gente tem acesso a uma quantidade de informação muito grande. Então, a minha campeã de reclamações é a ansiedade, né? Então eu decidi começar por ela, certo? Como eu falei, a ansiedade está ligada a essa questão de ter uma conexão mais com agora, com o elemento terra. E eu pensei em algo legal para ensinar para vocês, que é um banho, certo? Existem várias coisas que podem nos ajudar com a ansiedade, só que a gente tem que entender, como eu falei lá no comecinho, a origem. Então assim, não é tomei o banho e me curei da ansiedade. Não, tomei o banho, os sintomas passaram. Pode ser que depois de um tempo que você ficou sem tomar esse banho, ela volte. Pode ser, certo? Ou pode ser que as ervas façam um reequilíbrio ali da sua energia. Então existem as duas possibilidades, certo? A primeira erva que recomendo, então, com papel e caneta na mão, para anotar? Então, corra aí, pega papel, pega caneta, vamos anotar todas as dicas do guru, certo? Para quem chegou agora ou para quem não conseguir acompanhar, fica tranquilo que essa live vai ficar salva, tá? Tanto aqui quanto lá no meu canal do YouTube, ok? Então vamos lá. Quando nós falamos de ansiedade, o melhor banho é para uma florzinha muito conhecida e muito simples, chamado calêndula, certo? A calêndula é uma flor amarela ligada à energia do sol, só que ela é uma planta que trabalha a harmonia da nossa mente. Então quando a gente está ansioso, que está aquela confusão na cabeça, é a calêndula. A calêndula, pensem como um sol, assim, ela vai iluminar. Então todo aquele excesso de pensamento, aqueles pensamentos obsessivos, repetitivos, né? Aquela coisa da agitação constante, a calêndula vai iluminar a sua mente,
E junto com a calêndula, a camomila. A camomila muito famosa contra a ansiedade. Até mesmo o chá da camomila é muito indicado para os ansiosos, certo? Bruno, como é que eu faço esse banho da calêndula com a camomila? Bem, basta uma colher de sopa de cada uma em 1 litro de água. Você põe a água para ferver, a água ferveu, desliga o fogo, põe uma colher de cada uma e tampa, coa e toma esse banho. Importante, os banhos, as dicas que eu vou passar hoje para vocês, elas devem ir na cabeça, né? Todos os dias eu recebo, Guru, o banho que você passou deve ir na cabeça? A maioria dos banhos, eles têm que ir na cabeça. Onde está a maioria dos nossos problemas, gente? Estão aqui, né? Então eu tomo um banho daqui para baixo, mas o meu maior problema está na minha cabeça, nas coisas que eu estou falando, nas coisas que eu estou vendo, nas coisas que eu estou ouvindo. Então, o ideal é que vai na cabeça. E todos os banhos de hoje vão na cabeça, porque é para equilibrar isso aqui, certo? A Valéria já está aqui perguntando quantos dias. Olha, você pode fazer esse banho de 2 a 3 vezes por semana e durante umas 3 semanas, se você for fazer isso como um tratamento para tratar a ansiedade, certo? Agora, uma outra possibilidade, né? Então, eu não sou ansioso, mas estou por uma determinada situação que está me deixando ansioso, sei lá, vou fazer uma entrevista de emprego, naquele dia você fica ansioso, pode fazer esse banho e tomar, certo? Então esse banho pode ser feito tanto de manhã, se você está ali na ansiedade do que vai acontecer daquele dia, ou de noite, para tirar toda aquela tensão, tirar aquela carga que ficou durante o dia todo, certo? Não tem segredo, ok? Calêndula e camomila, as duas a mesma quantidade, uma colher de sopa de cada, lave a cabeça e lave bem, né? Se você tiver essa possibilidade, aquela erva que ficou ali dentro, né, da sua panela, do que você usou para ferver, joga aquilo, esfrega aquilo em toda a sua cabeça e durante o banho peça tranquilidade, equilíbrio, harmonia, para que a força daquelas ervas domine tua cabeça, teus pensamentos, certo? Depois, a minha campeã de reclamações, no segundo lugar, a bendita da insônia, né? Bem, eu vou dar uma dica como terapeuta e agora mais pro lado comportamental, tá? A ansiedade, ela está relacionada à energia do medo, tá? Nós ficamos ansiosos porque nós temos medo de algo. Medo de quê? Então, sempre que algo disparar a tua ansiedade, faz essa pergunta. Eu tô com medo de que aconteça o quê? Eu tô com medo de que dê errado. E se der errado, o que vai acontecer? E continue a pergunta, entende? Bem, qual é o pior que pode acontecer? E se acontecer essa coisa pior, o que eu vou ter que fazer? E isso nos tira da ansiedade. Né? Vou dar um exemplo para vocês. Atendi há muitos anos uma pessoa muito querida e que hoje, graças a Deus e ao esforço dela, é uma pessoa de muito sucesso, uma pessoa que trabalha muito bem, mas naquele momento que ela começou a se tratar comigo, é uma pessoa que vivia de pensão. E aí um dia essa pessoa já tinha feito a sessão semanal dela, ela me procurou, Guru, por favor, eu preciso de uma sessão urgente, porque tive um problema com o pai da criança e ele suspendeu a pensão, meu Deus, o que vai acontecer? Como é que eu vou ficar sem a pensão? Se eu ficar sem dinheiro? Ela sentou na minha frente, aí a gente faz a terapia do negativo, que eu costumo falar, né? Bem, se tudo der errado e ele parar, o que vai acontecer? Eu vou ficar sem ganhar dinheiro. Bem, se você ficar sem ganhar dinheiro, o que você vai fazer? Bem, eu vou ter que arrumar uma forma de ganhar dinheiro.
E você sabe fazer alguma coisa? Ah, sei fazer isso, tem uma formação acadêmica. E aí a gente tranquiliza a pessoa. Eu falei, olha, você percebe que o máximo que pode acontecer é você ter que arrumar um trabalho? E aí na hora ela falou, nossa, é verdade. Eu falei, bem, se essa pessoa parar de dar pensão agora, você não tem nada guardado? Não, eu tenho, Guru. Tenho por uns 3 meses. Eu falei, então olha que luxo, que máximo. Se essa pessoa parar de dar dinheiro hoje, o máximo que vai te acontecer é você ter que ir trabalhar. Aí você tem 3 meses para arrumar um trabalho assim, bem legal, do jeito que você quer. E aí eu tirei a pessoa da crise de ansiedade, porque ela chegou lá em crise, entende? Eu não apliquei reiki, não fiz nada, não hipnotizei, não fiz DMT, não constelei, nada, não coloquei um aroma nela, não coloquei nada. Eu sentei, conversei, levei ela para aquilo que a mente dela estava com medo. E dei uma solução. Então, tentem isso. E a insônia também é medo. Se você dormir, se você relaxar, o que vai acontecer? A insônia costuma estar relacionada a medo da vida, medo do futuro, certo? E medo da entrega. Porque quando a gente está dormindo, a gente não está no comando. Então, se eu dormir, se eu relaxar, se eu parar de controlar, se eu desligar, o que vai acontecer? Por que você tem medo se você dormir? Ok? Mas, tirando isso, vamos lá para a parte das coisas naturais? Vamos voltar? Estão anotando? Estão curtindo? Estão compartilhando? Estão marcando? Depois envia para aquele amigo, para aquela pessoa da sua família que você sabe que precisa, que está sofrendo com ansiedade, com insônia, com depressão, para a gente conseguir espalhar o bem. Porque a minha proposta hoje aqui não é nada mais do que tentar levar uma vida de mais qualidade para vocês, ok? Para a insônia, bem, existe um cheirinho, um aroma muito famoso chamado lavanda e que é a nossa grande amiga no combate à insônia, tá? Então, a insônia, a lavanda em forma de óleo, de spray, de aromatizador de ambiente, no quarto, ela é muito, muito, muito bem-vinda, tá? Então, se você tem essa dificuldade, use o óleo de lavanda, certo? Existem vários tipos de lavanda, tá? A lavanda francesa, que é mais comum e é forte, né? Então, nós vamos usar ali um pouquinho. Você pode, ali perto da hora de dormir, pingar uma gotinha no pulso, esfregar e cheirar. Você pode pingar um pouquinho no seu travesseiro. Ou você pode pegar um sprayzinho, como eu tenho o meu aqui, isso é de Palo Santo, isso é para limpeza. Você pode pegar água, colocar umas gotinhas de lavanda, aí você vai vendo o quanto fica forte para você ou não, e espirrar ali no seu quarto, né, na sua roupa de cama, no seu travesseiro, para tranquilizar, para combater a insônia, ok? E posso tomar banho de lavanda? Pode tomar banho com lavanda sim, vai te ajudar também. Só que, por que eu não falei do banho? Porque se você sofre com insônia, costuma ser uma coisa diária. E já pensou ter que tomar banho de lavanda todo dia para conseguir dormir? Agora eu vou soltar um brindezinho para vocês. Só que eu não vou aprofundar, então não me perguntem. O banho de lavanda limpa energias que impedem a atração do amor. Muitas vezes a gente quer um amor, a gente fica tomando banho de amor, banho de amor, banho de amor. Esse amor não chega, né? A lavanda limpa as energias que estão impedindo a gente de ter um novo amor, certo? E para insônia, eu também separei um chá para vocês, um chá muito legal e muito forte, tá? Que é a melissa, que é muito famosa, a melissa, tá? Com uma plantinha que não era tão famosa, mas que agora tá ficando,
que é o mulungu, certo? Então você pode misturar as duas e tomar um chá, tá? Os chás a gente indica 1 hora, 40 minutos antes do horário que você quer ter sono, tá? Porque, que nem eu falei lá no comecinho, não pensa que o chá é um Rivotril, que o banho é um Rivotril. Ah, eu vou tomar, põe embaixo da língua, né? Daqui 15 minutos eu vou estar dormindo. Não, o chá a gente tem que ter essa coisa de prepara 1 hora antes, depois toma. Quanto de melissa e quanto de mulungu? Gente, chá é uma coisa que é feita a gosto, certo? A gente sempre pede para diluir ele um pouquinho mais, a gente nunca toma ele muito concentrado, só que aí vai de vocês o dosar, o gostar, não tem, né? Posso pôr um pouco mais de melissa, mas costumamos colocar aí 1 colher de sopa, 1,5 colher de erva para um meio litro. Aqui, ó, pessoal do Patati Arte, o mulungu me faz dormir muito bem. Olha que maravilha, é isso mesmo. O mulungu é muito poderoso contra a insônia, tá? A Valéria, onde encontrar lavanda em erva aqui? A lavanda fresca ela é um pouquinho difícil de achar. Só que ela seca, que nem a Dandara, minha linda, colocou aqui, sim. Mercadão, casa de ervas, a gente costuma achar ela seca. Para fazer chá, pode ser desidratada. Ok? Dúvidas aqui? Já tratamos a ansiedade e a insônia. Então, ansioso e você que não dorme, já tem tratamento. E eu quero que vocês façam e depois vocês voltem bem aqui na minha caixinha e mandem como é que foi, se fez, se dormiu, se sentiu bem, se não sentiu, ok? Depois, eu coloquei aqui a ausência do foco, né? Que é uma coisa que as pessoas reclamam bastante em terapia. E hoje em dia a moda é o TDAH, né? Principalmente para criança, é triste quanto a gente vê de criança medicada na escola para conseguir estudar. Então hoje tudo virou essa questão do transtorno de déficit de atenção. Então eu separei aqui algumas coisinhas que podem nos ajudar para o problema de foco, certo? Existe o rei das ervas quando a gente fala de focar, de estudar, de ter concentração. E essa é uma erva tão simples e tão comum, gente. É o nosso querido alecrim. O alecrim é a erva mestre dos estudantes. Quando a gente precisa estimular a nossa mente para se concentrar, para aprender, para colocar ali ela em ação, é o alecrim. Como, guru? De todas as formas, gente. Se você, no local que você estuda, se você utilizar o óleo de alecrim, vai estimular essa concentração, vai te ajudar nos estudos. Então, você vai fazer um curso, vai fazer uma aula, você tem uma sala de estudo dentro de casa, coloca o cheirinho de alecrim, seja natural ou sintético, isso é fisiológico, tá? Muitas vezes quando eu falo das ervas, as pessoas perguntam, isso é energético? Né? Isso é esoterismo? Algumas coisas sim, só que muito do que eu ensino para vocês é fitoterápico, é comprovado cientificamente. Então é comprovado que o alecrim, ao entrar em contato com o nosso organismo, ele estimula uma região do nosso cérebro, né? Nossa parte frontal aqui, onde vai ter essa facilidade na concentração. Então vocês podem fazer que vai ajudar, principalmente para quem estuda, quando a gente está desanimado para estudar, né? Quando não dá aquele ânimo de ficar concentrado ali. O alecrim nos ajuda muito, 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 muito. Certo? Seja em banho, em chá, na comida, em óleo essencial. Uma dica é: façam uma água saborizada, odorizada, né? Existem os dois, com alecrim. Pegue ali uma garrafa de água bem gelada, coloca um raminho de alecrim e vai tomando a hora que estuda, certo? A minha querida aqui está perguntando, incensos também funcionam? Gente, incenso é um caso à parte, tá? É bem complicado a gente falar de incenso, porque se ele for sintético, sabe aquele incenso pretinho que custa R$2?
que ele não funciona, tá? Agora, se ele for artesanal, se quando você pegar nele ele soltar um pozinho, que ele costuma ser mais clarinho, aí ele funciona, tá? Ou você pode fazer, seca o teu alecrim e faz ele de defumação, defuma o local que você estuda, né? Que vai, aí sim vai te ajudar, ok? E existe uma cor, que é a cor do foco, a cor da concentração, que é o azul escuro, tá? Sabe aquele azul? Ainda pega aquele vidrinho ali para mim, esse azul mais escuro, tá? Não esse aqui de baixo, tá? Esse azul que é um azul bique. Esse azul da caneta, ó, gente. O azulzinho da caneta. Esse azul é o azul da concentração. Esse azul, ele acalma a nossa mente, ele faz a gente focar em uma coisa só, certo? Então ele estimula, só que ele não estimula para deixar ela agitadona, ele estimula ela para ela conseguir focar. Já nos casos anteriores, quando eu preciso parar a mente, quando eu preciso desacelerar ela, para aquele que é ansioso, para aquele que tem insônia, aí é o azul bem clarinho. Aquele azul aqui atrás de mim, estão vendo? Ó, o comecinho do céu, aquele azul bebê. Então, por exemplo, é interessante, se você tem insônia, né, se você é uma pessoa ansiosa, coloca ali no teu ambiente de dormir, no teu quarto, alguma coisa azul clarinha, na tua roupa de cama, é interessante, certo? E você que estuda, coloca no seu ambiente de estudo uma peça azul escura, coloca alguma coisa azul escura, né? Até mesmo pode pintar uma parede de azul escuro, que vai te ajudar na concentração. Agora veja bem, isso é azul escuro, é foco. Quando a gente precisa ativar a memória, que são coisas diferentes, aí é amarelo. Amarelo, que do quadrinho também, esse amarelo, amarelão. O pessoal no Facebook não está vendo, né? Mas é um amarelo bem forte. Por quê? Quando eu uso azul, eu estimulo minha mente para que ela foque e para que ela absorva. Então, se eu vou consumir conhecimento, eu vou no azul escuro. Agora, se eu sofro, se dá branco, se minha memória é ruim, a hora que eu estou lá, que eu estou apresentando o meu trabalho, que eu vou fazer a prova, que eu vou ter aquela conversa importante, me dá um branco, aí vai de amarelo, tá? Aí traz o amarelo para esse ambiente, para você, de alguma forma, que ele vai estimular a sua mente a lembrar, ok? E no caminho aqui dos desequilíbrios, chegamos na tão famosa depressão, né? Quando nós estamos ausentes da energia, ok? Existem duas ervas muito poderosas no combate à depressão. A primeira, ela também é de jardim, bem comum. Tenho certeza que muita gente que está assistindo tem até em casa e não sabe que ela ajuda a combater a depressão. Essa erva se chama manjericão. Aquele manjericão que é branco, tá, gente? Não aquele da folha larga e nem aquele roxo. Manjericão branco. Aquele que dá o cabuzinho, que dá aquelas florzinhas brancas super cheirosas. O manjericão, ele estimula a nossa mente. Estimula a nossa mente a reagir, né? O manjericão, ele dá força pra gente ir pra frente. O manjericão estimula o nosso guerreiro interno, sabe? Essa coisa do eu vou fazer, eu vou vencer. O manjericão é uma erva de superação. Então, pode ser muito utilizado em forma de banho, tá? Depois eu vou falar de uma combinação do manjericão que vai ser fantástica. Mas ele em forma de banho, ele vitaliza. Ele é um banho para a gente tomar de manhã, no começo da semana, quando a gente está com dificuldade de começar alguma coisa, quando a gente está desanimado, né? Hoje, segunda-feira, muitas vezes foi aquela segunda-feira brava para alguns, né?
que aqui onde eu tô choveu, foi uma segunda-feira mais cinza, então muitas vezes dá aquela coisa difícil, amargurada. Manjericão, certo? Consumir ajuda? Ajuda, só que o banho é o mais indicado, certo? Tomado pela manhã, manjericão você pode ferver ele, você pode também, se você tiver ele verde, você pode macerar ele e tomar, lava bastante a cabeça, pedindo força, ânimo, garra, disposição, energia positiva, certo? E o outro é o gengibre, tá? O gengibre é uma erva quente, uma erva que a gente deve usar assim até com um pouquinho de cuidado, porque ela é uma erva bem quente, bem estimulante, que também ativa nosso guerreiro interno. O gengibre está ligado lá ao nosso chakra básico, onde vem a nossa força. O gengibre é uma erva que faz a gente ir para frente, tá? E fisiologicamente, o gengibre ativa todo o nosso organismo. Então, quem tem uma digestão lenta, quem tem um funcionamento do organismo mais lento, chá de gengibre ou a aguinha odorizada com gengibre. Corta uns pedacinhos de gengibre, deixa na água, pode deixar até na geladeira. E vai tomando aquela água, ela vai estimular teu estômago, todo o teu sistema digestivo. O gengibre é ótimo para quem quer emagrecer. E ela esquenta, gengibre dá ânimo, dá força. O gengibre ativa o nosso chakra, o nosso plexo solar também, toda a nossa energia de sol, de elemento fogo, tá? Chá de gengibre, banho com gengibre, só um pouquinho, só um pedacinho do gengibre, tá? Porque ele é bem quente. O gengibre traz movimento. E esqueci uma dica do manjericão. Se vocês tomarem banho com manjericão para dar força, para ativar, para começar a minha semana de brinde, vocês estão ganhando um banho de prosperidade. O manjericão, lá na parte esotérica, na parte mística dele, ele tem uma energia muito forte relacionada ao dinheiro, tá? Então, olha aí que coisa maravilhosa. Já vamos deixar de regra aí, segunda-feira de manhã. Banho de manjericão para trazer ânimo e dinheiro e um chazinho de gengibre com mel, nada de pôr açúcar no chá, gengibre com mel, quente, para já ativar todo o corpo a trabalhar e ou energia aí para minha semana. E a cor, qual será que é a cor que combate a depressão, né? Será que, bem, tem aluno meu aqui assistindo, né? Será que alguém arrisca um palpite aí? Que cor será que o deprimido precisa? O que eu tenho que fazer? Que cor que eu tenho que pôr no deprimido para ele animar? Alguém arrisca um palpite aí? Quero ver, pessoal. Quero interação de vocês. Que cor será que o deprimido precisa, hein? Será que eu devo pôr branco no deprimido? Será que eu ponho azul no deprimido também? Olha, um aluno meu, 10. Deprimido, gente, precisa de vermelho. E de vermelho, isso, vermelho e amarelo, tá? Deprimido precisa da força do fogo, certo? Do ânimo, do estímulo, certo? O amarelo vai dar estímulo, vai dar disposição. O amarelo tem a ver com a energia do sol. E o vermelho vai ativar o guerreiro interior dessa pessoa, vai ativar a força, o chakra básico. E um segredo: por que o deprimido precisa de vermelho? O deprimido, ele é quase sempre uma pessoa muito, muito poderosa, que bloqueou o poder dele por alguma situação. Então a gente não tem que fazer o deprimido ficar alegre, feliz. O que cura realmente, a gente precisa fazer o deprimido ficar com raiva, porque ele perdeu o contato com a raiva dele. E raiva, gente, é um sentimento bom. Desde que seja bem canalizado, é um sentimento bom. A gente vai pra frente, a gente muda as situações da nossa vida porque a gente sente raiva, né? Então a gente vai atrás do emprego melhor porque a gente sente raiva daquilo que a gente está. A gente vai atrás de ganhar mais dinheiro porque a gente sente raiva daquele salário que a gente está ganhando, entende? A gente vai atrás de fazer um exercício físico porque a gente fica com raiva da roupa não caber na gente. Então, a raiva, ela é gasolina para a vida. Então, o
deprimido ele não consegue muitas vezes fazer esse movimento de ir para a vida, de guerrear, porque ele perdeu o contato com o sentimento de raiva. Então, para o deprimido, o vermelho é uma cor ideal, trazendo aos pouquinhos para o dia a dia dele, que isso vai estimular. E sabe, o deprimido ele costuma gostar de azul, porque ele vai naquilo que está frio, naquilo que é mais apagadinho, certo? Tudo anotado, tá? Pessoal, não tem problema, quem não conseguir, depois vai ficar tudo salvo aqui, ok? Vamos lá? Pra gente fechar nossa live com chave de ouro. Guru, será que existe uma coisa que equilibra tudo? Será que existe uma coisa que harmoniza tudo? Será? O que vocês acham? Será que existe uma coisa assim que conserta a cabeça, que ilumina o chakra coronário? Será que tem? Olha, e se eu falar pra você que tem? E quem viu minhas propagandas dessa live vai lembrar que eu falei de fruta. Será que fruta pode ajudar a gente a ter equilíbrio na vida? Pode. As frutas, olha, tem alguém me ligando aqui. As pessoas sempre fazem isso na hora da live, né? A fruta, como eu tinha falado, existe uma fruta poderosa que pode nos ajudar a ter equilíbrio mental de uma forma geral. E essa fruta é nada mais e nada menos do que o coco. É, gente, o coco. Sabe aquele coco marrom, feinho, todo cheio de fiapinho lá no mercado? Aquele coco, ele está ligado ao nosso chakra coronário. Aquele coco traz energia de harmonia e ele é extremamente poderoso, certo? Não o verde, aquele que é marrom e que precisa ter água, porque o que vai dar poder, o que vai dar não, o que tem poder é aquela água que está dando o coco, certo? E como é que a gente usa esse coco, Guru? Aqui o pessoal não consegue comer coco, tá? Isso não é um bom sinal. A gente tem que amar, mas tem que conseguir comer, até porque eu vou falar disso. Acorde de manhã, não converse com ninguém, mas lava sua boca, faz um bochechinho com a água, pega aquele coco e converse com ele, pedindo tudo o que você quer com relação a equilíbrio, a harmonia, a paz. E aí você quebra ele. E com aquela água você vai lavar toda a sua cabeça. Não precisa tomar banho. Você vai lavar só a sua cabeça, pedindo tudo que você deseja de positivo. Fique molhado, com a cabeça molhada, o máximo possível, para que a sua cabeça absorva a energia daquele corpo. E coma aquela castanha, né, do coco durante o dia. Se você está passando por uma situação muito difícil, uma situação mental muito difícil, você não está conseguindo ver saída para algum problema, faça isso durante 3 dias de manhã. E claro, mantenha a pureza durante esses dias, tá? Então, cuidado com excesso de carne, com sexo, com álcool. São 3 dias onde você vai trabalhar com o nosso chakra mais puro, que é o chakra da coroa. Certo? Então, repita esse processo. Acorda, não conversa com ninguém, lava sua boca, pega o coco, conversa, faz seus pedidos ali. Tudo que você quer, quebra ele,
com aquela água, você vai lavar toda a sua cabeça, ficar com a cabeça o mais molhada possível, de tempo, deixa secar naturalmente. Vai pegar aquela castanha e vai comendo ao longo do dia. Pode fazer um doce, fazer alguma coisa que você gosta, mas é importante que coma, certo? E existe uma erva muito boa para a nossa cabeça, muito boa, que aí tanto faz, se você está deprimido, se você está ansioso, se você tem insônia, se você não tem foco, independente. Muitas vezes você assistiu a minha live, você pode falar, nossa, Guru, é tanta coisa, eu nem sei com o que é que eu tô, olha eu sinto isso, olha eu sinto aquilo. A erva que vai te ajudar é o boldo. Aquele boldo que quando o fígado não tá legal, aquele que é amargo, né, que faz aquela misturinha dele toma, aquele boldo, quando ele é usado em forma de banho, ele equilibra o nosso sétimo chakra e põe a nossa cabeça no lugar. Tanto faz, de manhã, de noite, tá? A hora que você precisar. Só que o ideal dele é que ele não seja fervido, é que ele seja verde, e aí você vai, ó, macerar ele, ou até mesmo bater no liquidificador, no processador, da forma que você tiver e puder fazer, ok? E vamos para uma mistura muito poderosa. Falar, Guru, tá tudo ruim, minha cabeça tá ruim, a vida tá ruim, a visão tá ruim, não tô conseguindo ver solução, nada tá clareando, não consigo ir para frente, tô preso dentro de uma situação que eu não consigo mudar, tô ficando louca. Pegue a água de pelo menos 2 cocos, manjericão verde, boldo verde, e ó, vai macerando, macera. E ali você vai pedindo tudo que você quer. Que ilumine os meus caminhos, que minha cabeça fique boa, que eu seja uma pessoa equilibrada, que haja na minha vida felicidade, paz, amor, harmonia, progresso, todas as coisas boas que você deseja, você vai pedindo. E com aquilo ali, você vai lavar sua cabeça. Vai pegar aquele sumo da erva e vai lavar mesmo tudo, vai deixar secar naturalmente. O que sobrou daquelas ervas, você vai devolver para a natureza, no pé de uma árvore, de uma planta. Eu tenho certeza que a tua cabeça vai melhorar, que vai sair daí uma boa ideia, vai sair uma forma de resolver a situação e os seus caminhos vão clarear, certo? Bem, 1 hora de live. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês façam, porque eu vou contar uma coisa para vocês. Não tem nada que eu ensinei aqui que eu não experimentei. Eu só passo para vocês aquilo que eu experimento, aquilo que eu uso e aquilo que eu sei que dá certo, tanto em mim quanto em todos esses anos de atendimento, né? Quem me conhece sabe, o Guru é novinho, mas eu atendo há 10 anos. Então assim, tem história para contar, já vi muita coisa dando certo. E eu espero do fundo do coração que isso traga mais equilíbrio para vocês, traga uma saúde mental melhor, uma qualidade de vida melhor. Porque Deus, em sua infinita bondade e sabedoria, colocou na natureza uma farmácia pra gente, para que a gente tenha a cura de tudo. Então façam mesmo, façam tudo, né? Não sei com o que está acontecendo, faça. A Andréia, 2 cocos verdes, boldo e manjericão. E depois, para quem teve dúvida, só correr, essa live fica salva aqui no Instagram, lá no IGTV, fica no Facebook e depois também vai lá para o canal do YouTube, tá? Qualquer dúvida é só vocês me chamarem aqui, que na medida do possível eu vou respondendo. Uma boa noite, um bom fim de segunda e um bom e abençoado começo de semana para vocês. E quem me segue aqui no Instagram, amanhã, terça-feira, hoje segunda não deu, na correria aqui até para organizar a live, mas amanhã de manhã tem mantra, e quem acompanhar o mantra de amanhã vai ver que ele tem muito a ver com a nossa live de hoje. Um beijão, gratidão a vocês pela atenção e por toda a confiança em mim e no meu trabalho. Uma boa semana para todos nós e um bom descanso, uma boa noite.